do Senhor, irmãos. É um prazer estar de novo com os irmãos. Já não me sinto visitante, me sinto de casa, não só pelo carinho que o pastor Fábio me remete, mas pelo carinho que todos os irmãos também me tratam. A gente vai meditar hoje na parábola dos talentos, e conforme Mateus 13, as parábolas foram justamente uma ideia, ou o cumprimento da profecia em Isaías, de que Jesus falaria de uma forma que muitas pessoas não entenderiam. As parábolas, alguns dizem que a parábola era para tentar facilitar o entendimento, mas Mateus 13 fala que é justamente o contrário, para que ouçam, não entendam, para que vejam, não compreendam. Por isso vamos orar agora e pedir para que o Espírito Santo esclareça o nosso coração. Pela nossa capacidade humana, a gente vai sair daqui sem saber nada da parábola, mas confiando no Espírito Santo que está em mim, está em você, a gente vai entender a vontade de Deus e vamos ter coragem de aplicar essa vontade de Deus no nosso dia a dia. Pai amado, somos muito gratos, Senhor, pelo amor que recebemos do Senhor através de Jesus, e por causa desse amor, hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ó Pai, fazendo morada em cada um dos que são teus, em cada um dos que professam o nome de Cristo como Senhor e Salvador. E nesse instante nós lhe rogamos, ó Pai, para que o Teu Santo Espírito nos encha, ilumine o nosso coração, esclareça a nossa mente, para que possamos compreender, ó Pai, tudo o que o Senhor quer dizer para nós dentro dessa parábola, a parábola dos talentos. Ter misericórdia da nossa vida e nos ajudando a caminhar dia a dia, Senhor. É o que eu lhe peço e lhe rogo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, essa parábola, ela é bem conhecida. A gente costuma usar ela bastante quando alguém dentro da igreja não está fazendo direito o seu trabalho. Aí a gente começa a pegar um pouco no pé e falar, olha, é a parábola dos talentos, E ela serviu um pouco de ameaça, E aí então a gente acaba falando um pouco dela, porque então parece que é uma cobrança, mas realmente é uma parábola pesada em si. Ela vem logo depois da parábola das 10 virgens, e Jesus está preparando justamente o ambiente para dizer, olha, quando eu voltar pela segunda vez, algumas coisas vão acontecer, e para essas coisas acontecerem, para vocês participarem da parte boa dessas coisas, vocês têm que atentar para algumas coisas, para alguns detalhes. Na parábola anterior das virgens fala justamente da questão da vigilância. Olha, eu vou voltar uma segunda vez e você deve estar vigilante, prestando atenção. Isso vocês já viram, acho que foi o pastor Ribeiro, que tratou da parábola das virgens. Então, para a segunda vinda nós temos que estar atentos, vigilantes, em oração, prontos e preparados para a vinda de Cristo. Não sabemos quando vai ser essa segunda vinda, mas sabemos que Ele vem. Nós temos certeza, enquanto cantavam aqui na frente, bem disse o Itamar, nós temos certeza que Jesus vem buscar a sua igreja. E aí então, após falar dessa parábola, Jesus começa a tratar da parábola dos talentos, que tem a ver também com a segunda vinda de Cristo. Vou convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 25, no versículo 14. Mateus 25, 14. Eu vou ler esse trecho da palavra de Deus, mesmo assentado como você está, mas em forma reverente diante de Deus. Eu vou ler para a gente aproveitar o nosso tempo. Você acompanha comigo, por favor. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel,
Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Se na parábola das virgens, Jesus está falando para ficarmos atentos, para estarmos vigilantes e prontos para a sua volta, nessa parábola Jesus fala que quando ele voltar, ele vai tomar conta. Ele vai pedir para que nós prestemos conta das coisas que ele deixou nas nossas mãos para que cuidássemos. O texto aqui fala do talento. Talento não é necessariamente aqui a aptidão natural que você tem para alguma coisa. Então, fala, eu tenho talento para música, né? Aqui está sendo uma referência direta ao tipo de pagamento que se fazia na época, sendo que os estudiosos brigam um pouco aí na quantidade do valor do talento, mas um talento dava aproximadamente de 16 a 20 anos de trabalho. Então era um bom dinheiro, né? 16 a 20 anos de trabalho, e aí então você recebendo esse talento da parte de Deus, ou aqueles trabalhadores recebendo, não era um valor pequeno, era algo que Deus considerava muito importante, embora ao final o Senhor tenha dito que aquele servo bom e fiel foi fiel no pouco. Por que Deus faz um contraste tão grande de um talento, que é algo tão valioso, mas quando ele volta para buscar, ele até chama esse talento de pouco? Fato é que tudo que Deus coloca na nossa mão tem um valor. Se não tivesse valor, ele não teria colocado na minha mão para eu cuidar. Nós, como seres humanos, a gente acaba valorando de mais ou de menos, e quando a gente fala, mas isso daqui é pouca coisa, isso daqui Deus não vai se importar se eu não fizer, ou se eu não cuidar. E na verdade Deus está querendo dizer, olha, tudo que tem na sua mão, até aquilo que você acha pouco, para mim tem muito valor. Tanto que eu comparei com um talento. Obviamente, se eu disser para você que o seu filho é um talento que Deus te deu para você cuidar, você vai falar que é algo valoroso. Você vai dizer até que vale mais do que 16 e 20 anos de trabalho. Eu estou com um filho de 12 e estou vendo que vou pagar muito mais ainda do que só 12 anos de serviço, de trabalho. Então ele vale muito mais, eu vou gastar com ele muito mais que isso, e ele vale muito mais do que isso também. Quando a gente fala de talentos e dons espirituais dentro da igreja, também ninguém vai discutir e dizer que não é algo importante ou especial. Mas aquelas coisas que a gente não valora muito, que a gente acha que não é importante, que é inútil. Certa vez um adolescente teve a brilhante ideia de fazer uma bagunça na igreja, e aí colocou então um rolo de papel higiênico dentro da privada. E aí então a moça que limpava a igreja ia ter o trabalho de arrancar, e ele mais 2 amiguinhos dando risada, porque para eles aquilo não era de tanto valor. O serviço daquela irmã não era tão importante, ela era faxineira, ela limpava. Eu posso brincar com essas coisas. Até a hora que eu descobri quem tinha sido, e falei para ele, bom, se você colocou lá, se você acha que o ministério dessa irmã não é tão importante, então vamos descobrir o quão importante é esse ministério. Ele falou, mas como assim, pastor? Meta a mão lá dentro e arranca o bolo. A irmã até me cutucou, falou, pastor, tem dúvida, deixa o aprendizado atingir o seu ápice, sem luva, depois ele lava. Aleluia! E aí então o danadinho teve que enfiar a mão lá dentro, e obviamente se a privada entupiu é porque alguém usou e tentou soltar a descarga, então também não estava limpa. Fato é que depois daquela situação ele percebeu que o ministério daquela irmã, embora nós como seres humanos a gente não dê muito valor para ele, mas quando ele teve que fazer o serviço, aí ele percebeu o profundo valor que havia no que aquela irmã fazia, e que ele estava atrapalhando até o ministério dela dentro da igreja, sendo que a limpeza da igreja é um ministério também. A gente pode não valorar muito como ser humano,
mas como cristãos nós sabemos que tem o seu valor, né? Alguns especialistas em igreja, que agora surge, né? Cada tipo de pessoa, eles dizem que um dos lugares mais importantes para você segurar um visitante é o banheiro. Se o visitante chega na igreja e vai no banheiro, o banheiro está sujo, está mal cuidado, é bem provável que esse visitante não volte, porque essa igreja não cuida direito das suas coisas. Então a gente sabe que é importante o banheiro. Você não gosta de ir no banheiro e o lugar está sujo. Então até mesmo as coisas pequenas que a gente não dá muito valor, como o próprio Senhor disse aqui, ó, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, mas ainda assim para Deus tem um valor muito grande de pelo menos um talento, né, de pelo menos 16 a 20 anos de trabalho. Eu não sei o que Deus te colocou na mão. Obviamente Ele te colocou uma família nas mãos, mesmo você sendo filho, mas você está dentro de uma família e tem sua responsabilidade diante dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios. Se você ainda não tem filhos, ainda assim você tem uma casa para cuidar, para ajudar, seja homem, seja mulher, seja idoso, seja criança. Nós temos o nosso dinheiro também, que na verdade nem nosso é, da parte de Deus. Ele nos deu na nossa mão para a gente cuidar e usar de forma consciente e cuidadosa. Até pensando um pouco nessa parte do dinheiro, se você continuar lendo nesse mesmo capítulo, fala que quando Jesus voltar, Ele vai falar, olha, eu não conheço você, mas como assim o Senhor não me conhece? Porque você não tem cuidado dos meus pequeninos, daqueles que passam fome, que passam necessidade, né? Você não me fez bem porque você não cuidou deles. Então é até uma forma da gente observar onde Deus quer que a gente utilize os nossos talentos, para honrar a Ele como Deus e também para honrar o nosso próximo, principalmente os de casa, os de dentro da igreja. Tem vezes que nós somos muito solidários com os de fora, mas não somos tão solidários com os de dentro. Nós temos, por exemplo, a atividade do Pentecoste Social, e de vez em quando eu ouço alguns irmãos falando, olha, vamos parar de ajudar um pouco as pessoas da igreja para juntar a cesta base para ajudar o Pentecoste Social. Na verdade não, a gente não pode prejudicar um para ajudar o outro, descobrir um santo para cobrir o outro, até mesmo porque a nossa responsabilidade primeiro são com os de dentro, com os nossos irmãos na fé, mesmo quando a gente acha que aquele irmão não merece ajuda. Até porque você não merecia a salvação, eu também não, e ainda assim Jesus te ajudou e te deu a salvação. Então eu sei que tem aqueles irmãos, eu entendo. Ah, pastor, mas você não conhece, ele é um encostão, ele é um folgado, ele é isso, ele é aquilo, né? Então deixa ele passar fome um mês para ver como é que é o negócio, pastor. É lógico, vamos puxar a orelha dele como irmãos, usando Mateus 18, 25, de atender o irmão, a mostrar o pecado para ele, mas a gente não pode deixar de ajudar os nossos, né? Meu filho, por mais que apronte lá em casa e tenha os castigos dele, eu nunca castigo hoje, você vai ficar sem comer, né? Eu tiro a TV, tiro o celular, tiro o videogame, vai falar, não, hoje você vai fazer jejum forçado, né? E vai ficar aí sem comer. Então a gente tem que ajudar as pessoas nas necessidades básicas, que faz parte desses nossos talentos. E aí você pode dizer, pastor, mas ainda assim, os talentos que Deus me dá, eu não sou tão bom assim para fazer. Que bom, esse é o primeiro passo da pessoa que depende totalmente de Deus. Se você reconhece que não é bom para fazer alguma coisa para Deus, é sinal de que você reconhece sua fraqueza e que precisa dele. Mas um dos termos que aparece no versículo 15, fala que o Senhor deu os talentos conforme a capacidade da pessoa. E aqui, daí não importa se você foi o que recebeu 1, que recebeu 2 ou que recebeu 5. Tem vezes que a gente valoriza muito quando a pessoa tem muitas qualidades, mas fato é que diante da Bíblia, com certeza você tem pelo menos um talento, e esse talento deve ser muito bem empregado. Eu tenho um tio, ele casou-se com a minha tia, na verdade ele é agregado, né? Agora é tio por tabela, e acho que é o tio mais inteligente e talvez o mais rico que eu tenho. E acho interessante, ele não é do Brasil, é de outro país, e ele chegou a trabalhar um tempo na NASA, de tão bom que ele era no que ele fazia. E um dia explodiu, alguns anos atrás, os mais novos não vão lembrar, mas os mais antigos, lembra aquele ônibus espacial que foi subindo e então ele explodiu no meio do caminho, a tal da Shuttle, muito conhecido, um tempo atrás, não a que voltou para a Terra, que faz pouco tempo, mas aquela mais antiga, quando ele fazia parte daquele projeto. E aí eu pergunto para o meu tio, eu falei, tio, o que deu errado naquilo lá? Eu falei, eu não sei, porque eu cuidava da turbina direita do ônibus espacial. Como assim?
Não, e nem foi usada, porque a turbina direita vai ser usada no espaço e na reentrada. Na subida é a turbina do foguete. Então assim, eu não tenho nada a ver com isso, né? Para ele era muito claro assim, eu tenho um dom, eu tenho que fazer com que a turbina direita do ônibus espacial funcione e funcione muito bem. E as outras? As outras não é o meu talento, não é o que eu tenho que cuidar. Obviamente a gente não vai agir com esse pouco caso dentro da igreja, né? Ah, eu só tenho talento, então o outro que se vire com dele. Mas se você tem um só, capriche muito bem nesse um que você tem. E convenhamos, é até mais fácil de você investir a sua força, o seu foco, porque você sabe que é aquilo por qual Deus te chamou. Convenhamos, quando Deus te dá a liberdade de escolher, você fica perdidinho. Agora ajuda aqui, ajuda lá, vem para cá. Agora quando Deus fala, olha, eu quero esse ministério, eu quero você aqui fazendo tal coisa, é muito mais fácil. Se você precisar comprar livros para aprender, você sabe que livros comprar. Se você precisar fazer um curso, você sabe que curso fazer. É como se Deus chegasse para os músicos e falasse assim, eu quero que você toque o baixo e toque muito bem. Ah, Senhor, o teclado. Não se preocupe com o teclado. Ah, a bateria. Não se preocupe com a bateria. Eu quero que você seja o melhor baixista da igreja. Legal, vamos focar. Agora Deus falou, ó, toca lá na igreja. Mas toca onde? Toca para as irmãs, toca para a orquestra, toca para o louvor. Qual o instrumento, como aprender, é para eu reger, é para eu sentar, é para eu cuidar das pastas, o que é para eu fazer? Deus fala, não, ajude no ministério de música. Aí você recebe um montão de talento e até não sabe o que fazer com ele. Então, na verdade, essa questão de quem tem um, quem tem cinco, melhor quem tem cinco que quem tem um, depende de como você usa o talento. De repente é até mais fácil se você tiver um só. E é importante você entender isso para que você não se sinta menor no corpo de Deus. Usando um exemplo mais claro ainda, a diferença entre homens e mulheres. Nós homens, eu brinco lá na igreja, eu falo que nós homens a gente sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, sendo que uma delas é respirar. Então, se eu estou aqui falando para vocês e o celular toca, ou eu atendo o celular, ou eu falo para vocês, porque parar de respirar, não posso. Já a mulher é ao contrário, a mulher pensa em milhares de coisas ao mesmo tempo. Se eu vir e falar assim, um dos seus talentos pode ser teus filhos, a mulher já começa a pensar, poxa, hoje ele deu um trabalhão, tive que fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, e ainda está prestando atenção em mim. Se o homem começa a pensar no filho dele, esquece mensagem, esquece, ele vem para o pastor e fala, irmão, estamos esperando você para tocar, poxa, é mesmo, está pensando no meu filho, porque a gente é diferente. Tem os seus focos, tem as suas especificidades. As mulheres já pensam um montão de coisas ao mesmo tempo. Uma vez minha esposa fez uma cirurgia e ela ia ficar 5 dias de descanso. E aí então ela falou, quer que eu chame minha mãe para ajudar? Eu falei, Deus me livre, deixar a sogra aqui em casa. Não, não deixa lá não, minha sogra, deixa ela lá. E aí ela falou, tá bom, se precisar você chama. Deu 1 dia, sobrevivi. Deu 2 dias, no terceiro achando, tua mãe lá, tá difícil. Porque cuidar dela, cuidar da casa, cuidar da roupa, que eu achei tão incrível, que você lava a roupa num dia, seca ela lá no período da tarde, aí você passa ela à noite ou no outro dia, mas é interessante que 1, 2 dias depois você tem que lavar de novo, não é? Tem um videozinho que mandaram na internet que um rapaz chama um outro amigo para ajudar e fala, o que foi? Ele abre a gaveta vazia. Aí fala, o que foi? Ele falou, não tem roupa. Ele falou, como assim? Em casa era assim, quando eu morava com a minha mãe, eu via a roupa, eu ia trabalhar, quando eu voltava tinha roupa de novo. E essa gaveta não está dando roupa. E o cara falou, não está dando roupa. E qual é o outro problema? A louça. Qual é o problema da louça? Você liga a torneira aqui, a louça continua suja. Eu saía também, quando eu voltava a louça estava limpa. Então assim, eu aprendi, não desse jeito, não sou tão ignorante. Mas aprendi que a mulherada realmente tem um serviço danado dentro da casa, pensando várias coisas ao mesmo tempo. Fui tentar fazer comida, cuidando de filho da minha esposa, dos afazeres, de outras coisas. Mas arroz, carne, tudo queimou. Tudo queimou. E das contas pedi iFood, para solucionar o problema. Mas não pode ficar todo dia pedindo comida, que você fica pobre. Mas então assim, mesmo que você tenha um talento, não se sinta menor por causa disso. Pelo contrário, foque nisso e faça muito bem esse seu talento, cuide muito bem desse seu talento, exerça ele com primorosidade dentro da igreja, com capricho, com esmero. Se Deus te deu um, cuide muito bem dele e faça. E quando ele voltar, você vai falar, Jesus, o Senhor me deu um, eu cuidei muito bem. E o que ele vai falar? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco,
no muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Então não importa a quantidade, você vai ter que prestar conta. E aí pensa só, um talento só é muito mais fácil prestar conta para Deus do que 5. Então mesmo que só tenha um, não se sinta menosprezado por Deus, pelo contrário, se sinta valorizado, que Deus fala: olha, eu quero que você capriche muito nessa área, nesse ministério, nos recursos que eu dei e coloquei na sua mão. Porque Deus dá segundo a nossa capacidade. E o bom de tudo isso é que Deus dá tanto essa capacitação, quanto o recurso, quanto até o próprio resultado. A gente pode se enganar um pouco e achar assim: poxa, o que tinha 5, investiu bem os seus 5 e ganhou mais 5. Mas ele só ganhou isso mais 5 porque ele foi abençoado por Deus. A gente sabe, lendo o restante da Bíblia, a gente sabe que o resultado vem da parte de Deus. Alguns textos que eu separei, em Atos 2,47, lembra no Atos 2,42, que fala que a igreja perseverava na oração, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. E aí então no versículo 47 diz assim: e Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. A preocupação da igreja não era dar o resultado. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão, na comunhão, e aí Deus ia dando resultado no final, ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Outro texto também, 1 Coríntios 3,6, Paulo deixa bem claro: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Foi Deus. O resultado quem dá é Deus também. Um outro, em João 16,8, por exemplo, quanto à salvação. Tem gente que fala: poxa, pastor, eu estou evangelizando tal pessoa, eu tento convencê-la do pecado, do juízo de Deus, para que ela aceite Jesus, e ela não se convence. Deus fala: calma, isso daí é papel do Espírito Santo. A sua função, como está lá em 1 Timóteo 4,2, é pregar. Prega, insista, em tempo, fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Se a pessoa vai se converter ou não, se ela vai se convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus, é problema do Espírito Santo. Então Deus, na verdade, nos chama, nos dá um talento, pede para a gente trabalhar, e Ele ainda assim não exige o resultado. Ele exige a fidelidade no trabalho. Ele fala: pregue o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e não convertei toda criatura. Porque a gente não tem capacidade para convencer o outro do seu pecado, do seu erro. A pessoa tem que nascer de novo. Como é que eu vou fazer o outro nascer de novo? Só quem tem poder para fazer o outro nascer de novo é o Espírito Santo. Então você imagina arranjar um emprego, que o teu chefe chega para você e fala: olha, você tem que oferecer tal produto. E aí ao final do dia ele fala: você ofereceu o produto? Ofereci para 100 pessoas. Quantas compraram? Você fala: nenhuma. O que o teu chefe vai fazer? Faz uns 2, 3 dias e te manda embora. Jesus é o contrário: você ofereceu para 100, ofereceu. Quantos aceitaram? Ah, Jesus, nenhum. Mas se ofereceu, ofereceu. Então tá bom. É isso que eu quero de você. Ah, Jesus, mas ninguém aceitou, ninguém comprou. Eu falei: mas não é isso que eu estou pedindo para você. Eu estou pedindo para que você use o talento, para que você cuide do talento, utilize. O resultado não é problema. Já pensou em um emprego desse? É o emprego que a gente tem diante de Deus. Ele nos dá essas coisas como servos e fala: olha, Jesus, não se preocupe com o resultado. Eu falo: como assim, Senhor? Não se preocupe com isso, daí é problema meu. Eu quero que você use os talentos, cuide dos talentos, faça bom uso deles. O resultado não é problema seu. Aleluia! Aí o Senhor já não fica tão malvado, né? Já fica até mais bonzinho. Ele me capacita, Ele me dá as ferramentas e ainda não exige o resultado, porque o resultado é dele. É por isso que quando Jesus fala: o fardo meu é mais leve, vocês estão se pesando aí à toa, é porque realmente o trabalho todo é dele. A gente só com fidelidade utiliza as coisas que Ele vai nos colocando à mão. Outra coisa importante a gente pensar é: lembre-se que Deus se preocupa muito mais com o meio do que com o fim. O que eu quero dizer com isso? Alguns falam: ah, pastor, os fins justificam os meios. Para alcançar tal fim, então a gente pode fazer de tudo. Se é para Jesus voltar e eu encontrar com esse meu talento dobrado, em vez de ter só um, ter dois, ter 2, ter 4, ter 5, ter 10, então eu vou fazer de tudo para conseguir dobrar o meu talento. Calma, não faça de tudo para dobrar o seu talento. Como eu disse, o resultado vem de Deus. Seja fiel na utilização e no cuidado do seu talento, mas tome muito cuidado com essa ideia de fazer de tudo.
Lembre que Deus se preocupa com a forma com que você vai fazer. Lembre-se que Deus, de repente você tem aquele ministério de aconselhamento. Você sabe que o aconselhamento bíblico ele é muito importante, tem que ter base bíblica, mas a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que vamos abordar o aconselhamento bíblico. Não adianta eu chegar para a pessoa simplesmente botar o dedo na cara dela, você é um pecador miserável, você está todo errado, a pessoa vai fazer o quê? Vai brigar comigo de volta. Falar, falou bonitão, falou que não tem pecado. Não, mas estamos falando de você, não, eu estou... Aí quando vê está aquela briga. Agora é diferente você chegar em amor para aquela pessoa, com a forma correta, pedindo orientação do Espírito Santo, falando, olha irmão, estou preocupado com você. Você tem cometido esse pecado, e o pecado desgraça a nossa vida, desgraça a sua vida, desgraça a vida da sua família, desgraça a vida da nossa igreja, desgraça a minha vida, e eu estou preocupado com isso e quero te ajudar. A gente está acompanhando algumas pessoas que têm problema com a homossexualidade ou homossexualismo. E aí eu tentando trabalhar com eles, e eles se achando muito pior do que eu. Porque, pastor, você não sabe o que eu estou passando, porque o senhor gosta de mulher. O senhor está fácil falar aqui. É só resolver, é só olhar para a mulher e pronto. Eu não sei, eu tenho desejos e tal, e o meu pecado é muito maior do que o seu. E eu comecei a orar, e Deus foi deixando muito claro no meu coração, Gerson, se coloca em pé de igualdade dele, não conta o pecado dele. Fica atento a essas portas de Deus, você, então agora, Não. Mas o que nivela o homem é o pecado, todos pecaram. Qual o pecado que você, Gerson, luta todo dia e precisa da minha ajuda e precisa da ajuda dos seus irmãos? Não é a homossexualidade. Mas qual que é? A ansiedade. Como diz o pastor Padre, é gostoso me abraçar porque eu sou um cara ansioso. E aí, por causa da minha ansiedade, eu desconto começa com conta e termina comida. E você percebe a gravidade do meu pecado? Se eu estou ansioso, é porque eu não confio muito ou o suficiente no meu Senhor. Porque se eu confiasse o suficiente no meu Senhor, eu não ficaria ansioso. Se eu não fico ansioso, eu não como, ou exageradamente. E se eu não como exageradamente, eu emagreço. Olha que fácil. Fiquei com eles e falei assim, olha, eu vou ajudar vocês, mas vocês vão me ajudar. Ele vai ajudar o quê? Vocês têm que me ajudar a confiar mais em Deus. Ô, louco, pastor, você é pastor, como assim confiar mais em Deus? Aí eu expliquei para ele, é verdade, você acha que isso daqui não é pecado também? É pecado. O meu pecado é socialmente aceito. Até as pessoas acham bonitinho, o pastor já está engordo, ele é fofinho. Daí meu filho mais novo de 7 fala, pai, o senhor não é gordo, o senhor é forte, E aí eu tento me enganar numa dessas, assim, mas não, tô grande demais. Tem que melhorar, tem que trabalhar isso. E aí foi legal que enquanto eu os ajudava com essa questão dos desejos dele, na questão da homossexualidade, eles começaram a me ajudar na questão dos meus desejos e descontar a minha ansiedade na comida. E aí a gente começou a conversar. E aí eles entenderam que todos nós precisamos da graça de Deus e da ajuda de Deus. E eles começaram a perceber que eles têm um talento a mais que eles ganharam agora, que sou eu. Eles têm que cuidar bem do pastor deles. Eles têm que me ajudar nesse tipo de dificuldade que eu tenho. E nisso eles estão se sentindo úteis na obra de Deus. O Espírito Santo tem trabalhado no coração deles, eles têm melhorado, acompanhado. E pela graça de Deus, um dia eles vão estar casados com uma moça, cada um com uma mulher de Deus também, com um filho, com uma família constituída e curados e regenerados pelo sangue de Jesus. Creio nisso. E eu vou estar magrinho no casamento. Não é muito magrinho, é um pouco mais magro. Porque Deus se preocupa muito com o meio. O fim é problema dele. Ele quer que a gente seja fiel nesse meio, na forma com que a gente faz. E aí vem uma parte um pouco pesada, mais pesada do texto, no versículo 24, quando o servo infiel vira para o Senhor e fala assim: eu sei que o Senhor é severo, eu sei que o Senhor é bravo. E até quando o Senhor responde, ele fala: mas você sabendo que eu sou bravo, enterrou o talento? Se você sabe que eu sou bravo, você deveria ter tomado mais cuidado com o talento que eu deixei na sua mão. Uma coisa que eu conversei com os jovens no retiro de carnaval, a gente teve a oportunidade de estar um dia lá com eles, uma noite.
Muitos têm a impressão de que Deus é um vô espiritual e não um pai espiritual. Porque o vô, ele é muito gente boa, né? Meus filhos falam: nossa pai, o vô é muito legal e dá dinheiro e deixa a gente fazer o que quiser. Não foi com esse homem que eu cresci. Não é assim, né? Ele está fazendo assim só para ir para o céu. Agora ele não está bonzinho. Ele não, comigo ele pegava no meu pé, dava bronca, dava castigo, puxava minha orelha, dava sentado, fazia de tudo. O vô não é tão bonzinho assim. Mas eu percebi que assim, que o vô é, o pai não. O meu pai não é, o vô é. O vô é muito bom, né? Eles aprontam de vez em quando, eu dou bronca. Gerson, não dá bronca nele. Pai, eu fazia coisa mais light, o castigo era o dobro. Ah, mas tadinho dele, né? Não vai fazer tão mal assim para ele, né? Porque é neto. E aí tem gente que acha que Deus é vô, né? Quando Jesus voltar a segunda vez, ele falou: todos são pecadores, todos merecem condenação. E aí a gente vai olhar para Deus com uma carinha de gatinho do Shrek assim. Aí Deus, como vozão, vai falar assim: ah, tudo bem, vai todo mundo pro céu. Vamos quebrar o galho então de todo mundo. E a Bíblia fala que não vai ser assim, porque Deus não é vô, ele é pai. Não adianta fazer carinha do gatinho do Shrek no último dia, que ele vai falar assim: não cola. Essa carinha do gatinho do Shrek você tinha que ter feito antes, e ter mudado, ter se arrependido antes. Agora não adianta mais. Tanto que o rapaz aqui dá desculpa, falou: eu sei que o senhor é severo, por isso que eu escondi. O Senhor já dá a resposta para ele: você sabia que era severo e não fez? Então pega o talento dele, dá para o outro e manda para ele onde achou e ranger de dentro. Não deu nem tempo de outros se definir. Não, peraí, Deus, deixa eu explicar melhor. Não, vai já para lá. As pessoas esquecem que Jesus veio para salvar o mundo na primeira vez, mas na segunda ele vai vir como justo juiz. Não adianta chegar no último dia e falar: ah, senhor, eu sei que o senhor é severo, o senhor é justo, mas quebra o meu galho. Deus vai falar: não, agora não é tempo de quebrar galho, agora é a hora da justiça. Agora é hora de aplicar a minha ira, a minha inconformidade com o pecado. Se você está debaixo de Jesus, você recebe minha misericórdia. Se você está fora de Jesus, você está debaixo da minha ira, como muito bem diz lá em Efésios 2:1 e depois Efésios 3:2, né, dizendo justamente que éramos filhos da ira, agora somos filhos de Deus, graças a Jesus. E a gente sabendo então que a pessoa para a qual nós vamos prestar contas é uma pessoa severa. Convenhamos, quando o chefe no serviço é bonzinho, a gente encosta um pouco o corpo, não encosta? Né? O chefe é bonzinho, assim, sabe, eu vou chegar lá, eu vou chegar atrasado, mas eu falo: ah, furou o pneu do carro. Ele falou: ó, tá me enganando, né? Não faz mais isso. Ah, mas passou. Chega no outro dia, você atrasa de novo: ó, não furou o pneu do carro, né? Meu filho engasgou com o negócio, ó, não faz mais isso, hein? Agora você pega aquele chefe bravo: ah, atrasou porque furou o pneu do carro, tá ok, primeira advertência. O lucro, mas como assim, nunca atrasa, não interessa, primeira advertência. Vê se a pessoa atrasa de novo. Não, porque mais duas advertências é embora por justa causa, né? A gente não pode se enganar. O nosso Deus não é um Buda, não é aquele ser gordinho com um sorrisinho, com a perna cruzada. Não, ele é um ser todo-poderoso, que conhece todas as coisas, e que naquele último dia todo mundo vai reconhecer que ele é Senhor. Mas quem estiver debaixo de Cristo não vai experimentar a sua ira, mas quem não estiver debaixo de Cristo vai experimentar a ira de Deus e vai sofrer a condenação eterna. Porque se Deus é infinitamente santo, qualquer ofensa a Ele é infinitamente eterna, e por isso o castigo tem que ser infinito, não pode ter fim. E isso a gente tem que deixar claro para as pessoas e deixar claro no nosso coração, que nós não podemos brincar com Deus. Tanto que em Jeremias 32, Deus fala sobre a sua nova aliança com o seu povo, e ele vira e fala assim: na nova aliança eu colocarei o meu temor no coração deles, para que eles não se desviem. Característica do cristão, uma das características, e até o princípio do saber, é o temor do Senhor. Deus coloca o temor dele no meu coração para eu saber com quem que eu estou mexendo, com quem que eu estou lidando,
para que quando Ele vier e eu for prestar conta, eu saiba para quem que eu estou me apresentando. E aí então poder entregar os meus dons, os meus talentos, tudo que Ele me deu na mão. Senhor, fiz o melhor que eu pude. Ele vai falar muito bem: Gerson, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Para terminar, eu queria só falar dessa questão do gozo do seu Senhor. Entra na alegria do seu Senhor. Obviamente Deus é um ser justo, perfeito, totalmente santo. Ele é severo, né? Ele tem a sua ira reservada para os que são errados, os que estão fora de Cristo. Mas em compensação, Ele tem para nós coisas tão boas no céu, tão maravilhosas, que vale a pena esse aperto que a gente passa um pouco aqui na terra. Vale a pena essa luta, esse cuidado com os talentos, porque o que a gente vai ter no céu, na presença dele, é muito melhor que qualquer coisa. A Bíblia fala que a gente não consegue nem imaginar, nem pensar de tão bom que é. Vou dar mais um exemplo do meu filho lá, o mais novo. O mais novo chegou e falou: pai, no céu vai ter Call of Duty? Os mais novos sabem o que é isso, é um joguinho de videogame. Aí eu falei: por quê, filho? Ah, porque eu gosto tanto de Call of Duty. Se não tiver Call of Duty no céu, o céu não vai ser tão legal, né? Obviamente, na idade dele, está sendo bem sincero, nós somos mais velhos. Eu pego no pé dos jovens: tá bom, você não é o futebol. Tem gente que brinca até: se não tiver futebol no céu, eu não vou pro céu não, né? Porque o futebol é muito bom, o futebol é muito legal, né, e tal. E cada um de nós com o seu gosto. Tem coisas que você fala: podia tanto ter tal coisa no céu. Tem um amigo meu que é meio viciado em Coca-Cola, né? Vocês conhecem ele. E ele fala assim: por que no céu podia ter Coca-Cola, né? Mas fato é que no céu vai ser tão bom. O meu filho não vai sentir falta do Call of Duty, né? O jovem lá não vai sentir falta de futebol. E esse amigo meu que vocês conhecem também não vai sentir falta da Coca-Cola, porque estar com Deus vai ser tão bom, tão maravilhoso. Que Call of Duty para quê? E Deus é tão maravilhoso que eu vou passar a eternidade curtindo e aproveitando a sua presença, quem Ele é e o que Ele faz, que eu não vou sentir falta de mais nada. A eternidade. A gente não entende muito direito isso hoje, porque se você compra um celular hoje novinho, dá uma semana ele já está desatualizado, daí dá aquela desanimeira, né? Poxa, acabei de comprar, já saiu outro melhor. Então alguém virar e falar assim: olha, você vai ganhar algo que você vai aproveitar a eternidade toda. Poxa, mas se eu não aproveito nem uma semana alguma coisa que eu ganho, né? Como é que Deus vai me satisfazer durante a eternidade? Ou eu acredito na promessa dele, que ele fala que é justamente isso, ou eu vou ficar meio assim: já viu aquele crente que fala assim: eu quero ir para o céu, mas pode esperar um pouquinho. Esse é o crente que ainda não acreditou que no céu vai ser muito melhor do que aqui. Eu entendo se ele falasse assim: eu quero ir para o céu, mas como eu tenho uma esposa e 2 filhos, eu acho que eu tenho que ficar aqui para não desampará-los. Eu entendo. Ele está tentando honrar um compromisso que ele tem aqui na terra e tal, e está pedindo para Deus continuar aqui, para estar junto com a família, acompanhando. Agora, quando a pessoa fala assim: eu quero ir para o céu, mas vou ficar mais um pouquinho. Ele ainda não entendeu que o céu vai ser muito melhor do que aqui, infinitamente melhor do que aqui. Ele ainda está igual a esposa de Ló, ainda quer olhar para trás: eu vou para o céu, mas poxa, tinha um negócio legal lá para fazer, ainda não tinha visitado tal país, não tinha ido para tal cidade, não tinha adquirido, sei lá, o carro que eu queria, né? Comprado os 385 sapatos que toda mulher gostaria de ter no guarda-roupa, aquele guarda-roupa eterno, né? Que abre assim, tem, corre, e tem um que combina com a bolsa, outro com o vestido, outro com não sei o quê, outro com o marido, outro com os filhos. Seria legal, não é verdade? Tem irmão fazendo cara assim para mim, não é bem assim, mas já está subindo, né? Mas ainda assim no céu vai ser muito melhor, muito, mas sim, que a gente não consegue nem imaginar. Então quando Jesus fala no final: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo, entra na alegria do seu Senhor. É a recompensa máxima que a gente pode ganhar, e que a Bíblia fala que a gente nem consegue imaginar de tão bom que é, de tão maravilhoso que é. Se a segunda vinda de Cristo vai ser um momento de cobrança, de prestação de contas, preste as suas contas, apresente os seus talentos diante de Deus, mostre para Ele o que você fez, o que você cuidou. Não se preocupe com o resultado, se preocupe com a sua fidelidade. E
E mesmo que isso de repente pareça um pouco pesado, poxa, mas tem que prestar conta para alguém, é chato, é pesado, mas o que vem depois é infinitamente melhor. Aleluia! É maravilhosamente grandioso e tão grande que a gente não consegue nem imaginar. Muito melhor que um jogo, muito melhor que um futebol, muito melhor que os 385 sapatos, muito melhor até do que qualquer coisa que a gente possa adquirir, ter ou sentir aqui na terra. Baixe sua cabeça. Pai amado, somos gratos porque nós, na verdade, o Senhor não precisa de nós. O Senhor é um Deus poderoso, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor poderia fazer tudo sozinho, por sua própria conta e nos deixar num canto, não ter nem relacionamento conosco, porque o Senhor não precisa da gente para nada. Mas o Senhor é um Deus tão amoroso e quer ter uma proximidade, um relacionamento tão íntimo e legal conosco, ó Pai, que o Senhor nos dá talentos, o Senhor nos dá oportunidades para trabalharmos, para até nos machucarmos e experimentarmos o seu amor, o seu cuidado, o seu consolo. E somos gratos porque naquele último dia, mesmo a gente não conseguindo fazer tão bem, mesmo a gente não conseguindo fazer direito, mesmo a gente não alcançando os resultados que nós gostaríamos de alcançar, mas ainda assim sabemos que o Senhor vai estar junto de nós, presente de nós, e que o Senhor vai dizer que mesmo nós sendo fiéis no pouco, o Senhor vai nos colocar no muito junto com o nosso Deus, aproveitando tudo que o nosso Deus é, tudo que Ele tem, tudo que Ele faz e pode fazer por cada um de nós, e que isso é algo tão maravilhoso que nessa terra a gente não consegue nem imaginar, nem comparar, nem fazer uma equivalência, e por isso somos gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos amparado, nos amado, e tem até mesmo depositado algumas coisas em nossas mãos. Nos ajude, Senhor, a cuidar dos nossos talentos, por menores que eles pareçam, mas a Bíblia fala que eles são valiosos para o Senhor, e possamos cuidar deles, seja algum recurso financeiro, seja a nossa família, seja algum dom espiritual, seja alguma aptidão natural, seja algum serviço, trabalho, estudo, ou até mesmo um ministério dentro da igreja. Tudo isso que o Senhor coloca na nossa mão, que nós estejamos dispostos a caprichar e fazer o melhor de nós, e naquilo que não conseguimos atender, o Seu Santo Espírito vai nos ajudar, temos certeza disso, somos muito agradecidos por causa disso. Nos guarda nessa noite de descanso, nos ajude no dia de amanhã, com as nossas atividades e afazeres, e com os nossos talentos que o Senhor colocou na nossa mão. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.